Nós estamos aí no capítulo 13, 14, 15 de Apocalipse. Então a gente já está aí caminhando aí para os finalmente, né? Lembrando aí algo que eu tenho dito toda semana: não se esgota a escatologia estudando Apocalipse. Além de Apocalipse, tem vários textos do Antigo Testamento, né? O livro de Daniel, né? É um livro escatológico, né? Tem vários livros de outros profetas também no Antigo Testamento. Ô Lídia, que bom saber. Deus abençoe. Obrigado. Não, muito bom, muito legal. Fico feliz. E também, né, nós temos aí no Novo Testamento várias referências de Paulo aí, né, Mateus 24 e outras porções do Evangelho também vão falar sobre o período do fim. Né? Lembrando que quando Jesus fala para os seus discípulos, ele está falando para Israel. Né? Então é muito importante a gente considerar essa questão pelo fato de que a igreja ela se inicia no Pentecostes e ela é retirada, né? A noiva de Cristo é retirada da terra no arrebatamento. Então esse é o período da igreja, é um período que interrompe, né, o tempo profético de 70 semanas, né, de anos. 69 já se foram, né, eles se completaram quando Jesus entrou em Jerusalém, né, na entrada triunfal. E aí deu um pause no tempo. Né? A igreja é um pause. Parou esse tempo profético. E aí nós temos aí 2000 anos de história na igreja. E ele volta, né, quando a igreja for arrebatada. Né? Então isso significa que a última semana de anos, né, 69 semanas de anos já foram, falta a última semana de anos, os 7 anos finais. Nós já vimos no estudo de Apocalipse algumas referências a esses 7 anos, que é o período onde o anticristo inicia um pacto de paz em relação a Israel, o Oriente Médio e a várias nações, e esse pacto é rompido, né? Na metade da semana, na metade dos 7 anos. Né? Então os 3 anos e meio finais são anos caóticos, né? De descontrole total e de ira divina. Né? O grande dia do Senhor vai acontecer justamente nessas 3 semanas e meia finais. E aí o capítulo 13, 14 e 15, né, de Apocalipse, né, que é o que nós vamos estudar hoje, ele vai abordar alguns temas aí muito importantes. Então, o capítulo 13, né, pessoal que está chegando agora aí, boa noite. Eu ainda não comecei, estou dando só uma introdução e uma recapitulação aí, né, das últimas aulas. Então, o capítulo 13, né, que é o que a gente vai começar hoje, ele vai falar sobre o anticristo. Né? Esse nome anticristo, né, ele é utilizado pelo apóstolo João, né, na epístola de João. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. E a gente acaba repetindo esse nome anticristo, sendo que o próprio livro de Apocalipse, né, vai chamá-lo de a besta, né, ou monstro, dependendo da versão aí, né? Então, o capítulo 13 ele vai falar sobre 2 bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Nós vamos ver essa simbologia, o que ela significa. Nós vamos ver algumas características, né, dessa trindade satânica. Né? Então, esse capítulo 3 ele começa a descrever essa trindade. Né? O que é essa trindade satânica? A gente sabe que Satanás ele tenta o tempo todo plagiar a Deus, né? Usurpar, ele tenta ser parecido com Deus, né? E ele tenta simular coisas que Deus faz. Então Deus é um Deus trino, né? E aí Satanás ele tenta fazer isso, essa imitação. Nessa imitação aí que o Apocalipse 13 vai nos mostrar aí, né? Vai começar a nos explicar. Satanás ele faz o papel, né? A figura aí do pai. O anticristo, que é a besta que sobe do mar, ele faz o papel do filho, né? Jesus. E o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, né, ele faz o papel do Espírito Santo, ou seja, no sentido de convencer ao mundo de que o anticristo ele é o Cristo e
fazer com que as pessoas o adorem, levar as pessoas a adorarem, né, o anticristo, a primeira besta, né, como é chamado aí. Então essa é a trindade satânica, que é um simulacro aí, né, da trindade divina, né? Se algumas pessoas têm dúvidas a respeito da trindade, sabendo que a trindade, os pais, os apóstolos e os pais da igreja, né, eles não tinham uma noção muito clara, ou nunca usaram esse nome trindade. Se alguém tem dúvida em relação a isso, quando a gente vê Satanás imitando a trindade, a gente tem uma percepção de que realmente Deus é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um, né? Boa noite, Perpétua, Pedro, Laura, Vanilda. Boa noite aí, pessoal. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Obrigado pela participação aí, tá bom? Muito bem. E aí o capítulo 14 e o 15, né, eles vão dar sequência a uma reflexão, né? A gente vê aí no capítulo 15, começando aí, né, a preparação para o derramar das taças, né? As taças, tem muitos intérpretes que entendem que as taças elas são como as trombetas, mas de uma outra perspectiva. Ou seja, quando a gente estava nos últimos capítulos vendo as trombetas, a gente vê que no toque da última trombeta parece que findou, né, todo o juízo, né? E aí, de repente, você vê a preparação para o derramar das taças, e aí você vê que o derramar das taças tem, né, situações muito semelhantes às trombetas, mas de uma perspectiva diferente, né? Porque antes do derramar das taças, você tem uma apresentação, como nós vimos no último estudo, né? Daquela simbologia da mulher grávida, né, e do dragão que persegue a mulher. E aí agora nós vamos ter essa simbologia do anticristo, né, que é a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Então toda essa dinâmica você tem ela primeiro, para depois derramar as taças, porque essas taças atingem diretamente essas personalidades, vamos dizer, esses personagens, né, que antes a gente não tinha uma noção muito clara e agora a gente tem. Então é aquilo que eu falei desde o início. Quando você lê Apocalipse, você não pode ler, né, complica o seu entendimento se você lê de maneira linear, cronologicamente falando, tá? Ele vai e volta, né, nos eventos dos últimos dias, né? Mateus 24, que é um sermão escatológico de Jesus, dirigido aos judeus, né, que vai falar sobre esses últimos dias, né, e faz uma associação muito clara com o livro de Daniel, né, e tudo mais, também ele vai seguir uma linha nesse sentido. Ele vem com uma sequência, depois ele volta e traz essa sequência de novo, sob uma outra perspectiva. Então isso traz uma certa confusão, mas quando você volta lá no Antigo Testamento, você vai montando esse quebra-cabeça. Gente, é um quebra-cabeça. Estudo escatológico é um quebra-cabeça, né? Então isso é importante a gente ter essa dimensão. E outra coisa, né? Esse estudo que nós estamos fazendo aqui não é um estudo que vai esgotar, né, o tema escatologia, tá? Inclusive hoje no capítulo 13, agora que eu vou começar, tá? O capítulo 13 ele vai falar sobre o anticristo, mas o 17 que nós vamos ter que ler hoje, não tem jeito. O capítulo 17 também, né, ele vai dar mais detalhes, então a gente vai ter que ler para a gente ter esse entendimento melhor, tá bom? Eu fico vendo o pessoal aí cumprimentando uns aos outros e tal, que maravilha, isso é muito legal, né? Essa interação, né? Sinal de que mesmo online, né, a gente continua sendo igreja, né? Não é simplesmente um grupo de pessoas assistindo, né, uma live, mas é participando, né? E aí eu chamo a atenção, antes de começar a ler, chamo a atenção para a participação de vocês. É muito importante que vocês perguntem, que vocês deem opinião, né? Que a galerinha aí que me ajuda, né, Simone e companhia, coloque aí os versículos para mim e tal. Isso é muito legal, isso é muito enriquecedor, né? E eu fico muito satisfeito com isso. Então vamos começar aí. Abra suas Bíblias no Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Vamos ler junto e vamos estudando, tá bom? Então vamos lá.
Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante a um leopardo, os pés como os de urso, e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, olha aí, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, né, a presença de Deus entre os homens. Né? E a autoridade, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Muito bem, interessante aí, porque a gente já tinha visto, né, entre as aberturas de selo e derramar de taças, perseguição, né, aos santos, morte dos santos, mas a gente não sabia quem, nem quem os matou e nem por que os matou. Agora nós estamos sendo apresentados a esse personagem, então é muito importante a gente fazer essa conexão. Lá atrás, quando a gente estudou, né, os primeiros capítulos, a gente viu, né, essa situação e agora nós estamos tendo mais detalhes sobre ela. Né? Nós vimos na semana retrasada que aquela representação da mulher grávida e do dragão, e aí deixa bem claro, né, que o dragão foi vencido no céu e ele foi derrubado, né, esse dragão que é Satanás, e que ele estava furioso, né, porque pouco tempo lhe restava, né, é o período final de 3 anos e meio onde esse anticristo vai agir, né, o desespero total, né, de Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, vamos tentar desvendar aí, inclusive usando a própria Bíblia, quais são essas simbologias aí que a gente vê. Né? Então, em primeiro lugar, vi emergir do mar uma besta. Então, olha só, quando a gente ouve, né, essa referência, né, subir do mar, né, uma besta. Quando a gente vai lá em Daniel 7,17, quem puder anotar aí para mim, Daniel, capítulo 7, versículo 17. Vamos lá. Eu não vou ler todas as referências, mas tem algumas que são muito interessantes. Lá em Daniel 7,17 vai falar, essas bestas, né, esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então olha só, Daniel 7,17 está dando a dica do que representam bestas. São reis. São reis. Muito bem. Agora nós vamos lá para Apocalipse 17,15. Apocalipse 17,15, para a gente ver, né, o que significa aí subir do mar. Né? Por que do mar? O que isso quer dizer? Né? Vamos lá, Apocalipse 17, o versículo 7. Deixa eu só conferir aqui, foi 17,7 que eu falei, Apocalipse? 17,15. Vamos lá, Apocalipse 17,15. Olha o que o texto está dizendo aí. Ó. Falou-me ainda mais. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando o texto de Apocalipse 15
ele vai dizer que a besta, a primeira besta, né, ela sobe do mar, o que ela está querendo dizer? Que ela sobe de uma nação, né, populosa, de um povo, né? Então isso significa que não é de um lugar qualquer. É um lugar que, querendo ou não, tem uma centralidade considerando, né, os países aí do mundo. Né? Então essa besta subindo aí dos céus, ela não, subindo aí do mar, ela não está subindo de qualquer lugar. Isso tem que ficar claro. Ela está subindo do mar, né, da multidão de pessoas, né? Isso também tem um significado de que essas pessoas, né, vão dar suporte, autoridade legal, vamos dizer assim, né, para que essa besta ela entre em ascensão, né? Não é uma coisa casual, né? Isso também tem que ficar claro. Muito bem. Então vamos lá. Continuando aí o versículo 13, capítulo 13, versículo 2. Ah, não, ainda no 1, né? Ela tinha 7 cabeças e sobre 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Olha só, a gente está falando de besta, um monstro. Quando você tenta visualizar esse monstro, né, esse monstro é uma bagunça, né? Não é um monstro que existe. Toda vez que na antiguidade eles usavam esse nome besta, eles queriam se referir ao animal selvagem. Quando a Bíblia está falando de besta, ela está fazendo uma analogia, pegando a ideia de animal selvagem, ou seja, animal perigoso, ou seja, animal que oferece risco, e aí está descrevendo um animal que tem 10 chifres e 7 cabeças. É uma loucura, um híbrido, né? Mas esses números, o que esses números representam, né? Esses números aí, eles vão representar força, poder, liderança, né? Quantidade de nações, quantidade de reis. Então, o próprio livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 17, que nós vamos voltar agora, vai dar algumas pistas a respeito disso. Então, vamos saltar para Apocalipse 17. Vamos lá, todo mundo aí, Apocalipse 17. A partir do versículo 7. Nós vamos ler Apocalipse 17, 7 e um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos lá. Alguém puder aí anotar para mim, Apocalipse 17, versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A mulher nós vamos falar depois, quando estiver no capítulo 17. Mas a besta no qual ela está assentada é a mesma. E aqui dá a descrição. Por que eu fiz questão de vir para o Apocalipse 17 se nós estamos lá no 13? Porque o maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Nós estamos aqui numa escola bíblica, já ia falar dominical, né? Não. Nós estamos aqui na escola bíblica, estudando a Bíblia, tentando compreender como que a gente deve estudar a Bíblia e ler a Bíblia. Isso é principal, né? Isso é elementar. Então, um dos princípios é a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a gente tem que ter cuidado muito grande com as interpretações que surgem aí, né? Principalmente quando tira o texto e usa ele fora de contexto. É importante a gente voltar na Bíblia e conferir se ela está dizendo isso mesmo, né? Então vamos lá. Versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, né? É engraçado que fazendo um contraponto aqui, Jesus era, é e sempre será, né? Aqui a besta é a besta que era e não é, né? Porque ela não será no futuro, né? Ela será condenada, né? No versículo 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, né? As 7 cabeças são 7 montes. Isso é muito revelador, principalmente considerando que essa revelação foi dada para João, na ilha de Patmos, Império Romano. Vamos lá.
São 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe aí no período de João, né? E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Está falando, é escancarado o significado de cada coisa aí, né? Muito bem. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, a gente está vendo aí que tem a besta, que vai comandar, né, uma nação, né, ela vai comandar, né, um império, e ela vai comandar não, né, ela vai fazer uma aliança aí com 10 nações, mas é uma aliança que vai acontecer num período específico daquele período. Então a gente tenta adivinhar hoje que 10 nações são essas. A gente pode até ter pista, mas a gente não tem como saber. A gente está vendo aí que essa aliança do anticristo com as 10 nações é temporária, é um tempo curto, né? Muito bem. Mas recebe autoridade como reis com a besta durante 1 hora. É só 1 hora. 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Então isso já é no final, porque o cordeiro já terá voltado. Então, final dos 7 anos, né? Então essa aliança com 10 nações é bem lá no final. Pois é, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Muito bem. Aí na outra semana a gente vai entrar em mais detalhes aí a respeito do capítulo 7. Então vamos, 17. Então vamos lá, pegando essas informações ricas e preciosas que o capítulo 17 vai dar, a gente tem algumas pistas aí. Então, em primeiro lugar, quando a gente vê ele falando aí, né, a besta, né, que vai emergir, e aí essa representação dos chifres, né, e das cabeças aí, né, as 7 cabeças são 7 montes, gente. Naquele período, né, era muito claro, era muito sabido, e hoje também, se você fizer uma pesquisa aí, fácil, o Império Romano, né, Roma, né, fica localizado exatamente sobre 7 colinas. O império vigente da época de João era assentado, né, as construções, a cidade, né, aquela região, né, se localizava sobre 7 colinas. Tem os nomes das colinas, obviamente eu não decorei, né, e também eu anotei, mas não vou entrar nesse detalhe, mas uma pesquisa rápida aí, você jogar no Google, né, as 7 colinas de Roma, você vai achar aí. Né? Então isso era muito claro no período de João. Então, quando o anjo está revelando aqui para ele, né, as 7 cabeças são os 7 montes ou 7 colinas. Né? E, até me perdi aqui, ó. Achei, versículo 9. São também 7 reis. Aí ele vai dar uma outra significância para, né, essas 7 cabeças. Então, 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro não chegou. Bom, quando alguns estudiosos vão falar sobre essa questão, eles falam que esses reis são reis representantes de impérios. Por quê? Porque se você considerar no período onde João, né, a época que João vivia, né, 5 que foram antes e um que vem depois, que está naquele momento, né, reinando, e os que vêm depois, o 7º e 8º, que é o mês do 7º e tal, não faz muito sentido, né? Não tem muito cabimento, né? Você precisa forçar uma barra, desconsiderar alguns imperadores que governaram há pouco tempo para fazer a coisa fazer sentido. Então, o que mais faz sentido que os teólogos, né? A galera que gosta de estudar escatologia, né? Os
estudiosos, né, de Apocalipse, eles dizem, bom, essa é a mais convincente, irmãos. Pensando que nós estamos falando de Israel e da relação desses impérios com Israel, esses estudiosos acreditam que esses reis representam impérios. Quais impérios? Aqueles impérios que oprimiram o povo de Israel. Quais foram eles? Então vamos lá, na ordem, né? O primeiro império foi o Egito, né? Foram escravos no Egito. O segundo império foi a Assíria. Então aí já temos dois, né? A Assíria logo depois do reinado de Salomão, né? Aí o reino foi dividido, né? Roboão e Jeroboão, né? Cada um, Judá e Israel, né? Jerusalém, Samaria, desculpa. E aí, depois da Síria, foi Babilônia, depois da Babilônia, Grécia, depois Império Romano, 5, dos quais, aliás, eu acho que eu pulei um, deixa eu ver, ó, Egito, Assíria, Babilônia, pulei, a Média Pérsia e a Grécia, 5. Roma, então, é o 6º, tá? Roma é o 6º. Então, olha só, são 5 dos quais, no versículo 10, dos quais caíram 5. Então, quais que caíram? Então, vamos lá de novo. A Vanildo está até anotando aí. Primeiro, Egito, depois, Assíria, depois, Babilônia, depois, Média Pérsia, depois, Grécia. 5 já caíram, tá? Isso aí é o versículo 10. Aí, na sequência, um existe. Qual que é o império depois, né, da Grécia? É o Império Romano. Um existe. É o Império Romano. O outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Né? O Império Romano durou vários séculos. Né? Durou, se não me engano, 4 séculos aí, ou quase 5 séculos. Né? Então foi o que mais durou. Quando fala de durar pouco, quando você pensa num império, né, que é aí o do anticristo, né, são 7 anos apenas, né, se a gente pensar, realmente ele dura pouco, né? E quando chegar tem de durar pouco. Aí o 11, nem a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Então, quando eles falam desses impérios, né, quando os estudiosos vão por esse caminho aí, faz mais sentido. E aí tem uma questão aí. Porque se esse império é o mesmo do anticristo, esse último, esse do qual João está localizado, que é o Império Romano, né? Se é o mesmo, o 5º é o grego, tá? Grécia. Babilônia, Média Pérsia, Grécia, certinho. É Grécia, tá, Vanilda? Então, isso significa que o governo do anticristo vai ser o antigo Império Romano ressuscitado, ressurgindo. Tem algum outro texto que vai dar respaldo para essa interpretação, que inclusive é a mais comum entre os estudiosos? Então, tem sim, tá? Lá em Daniel, vou achar a referência aqui, ó. Daniel 9:26. Quem puder, anota aí para mim. Daniel 9:26. Eu faço questão de ler também, né? Hoje nós estamos gastando tempo aqui lendo outros textos da Bíblia. Daniel 9:26. Gastando não, né? Investindo. Daniel 9, versículo 26. Eu vou ler do 24. É uma coisa linda. Vou ler a partir do 24, mas é o 26 que é o foco. Pode deixar aí, Vanilda, obrigado. Então, olha só, versículo 24. 70 semanas, aquilo que eu falei, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Está falando, gente, do milênio, da eternidade, de Deus, né, através de Cristo, instaurando o reino milenar. Olha só o que está falando: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. É a presença de Cristo como Rei
em Jerusalém. 70 semanas. É aquilo que eu falei para vocês. Esse texto é lindo. 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, lá em Esdras e Neemias, até ungido ao príncipe, né, quando Jesus entra, né, em Jerusalém ali, montado ali no jumento, né? 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. Mas é 70. Tá faltando uma. Então vamos lá. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ele está especificando, né? Será morto ungido. E já não estará. Né? Jesus morto, crucificado. E o povo de um príncipe, esse é o versículo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí pergunta para vocês aí, quem destruiu Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo? Quem sabe? Qual foi o povo? Qual foi o império que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo? Quem vai me responder? Quem vai ser o primeiro a me responder? Quem foi o império? Fala aí. Estou esperando. Quem foi o império que destruiu Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo? Jesus até profetizou, né? Não sobrará pedra sobre pedra, né? Quando olharam para o templo, né? Quem que foi, gente? Ninguém vai responder, não é possível. Não. 70 depois de Cristo. Vamos lá. Jesus aí, né? Teoricamente aí, a gente sabe que tem uns ajustes numéricos aí. Do ano 0 ao ano 33, vamos colocar assim, né? Depois de Cristo. Então, 70 depois de Cristo foi algumas décadas ali após a morte e ressurreição de Cristo. Quem que destruiu o templo nesse período? Foi o Império Romano. Isso, Hudson, Roma. Foi Roma. Então vou ler o versículo de novo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, quem que destruiu a cidade e o santuário? Roma. O povo de Roma destruiu a cidade. Esse povo de Roma é o mesmo povo do príncipe que há de vir. Quem é o príncipe que há de vir? É o anticristo. Esse é o nome dado aqui a ele, né, em Daniel, ao anticristo. Isso significa que quando a gente diz que o anticristo, que é a sexta cabeça, que é o sexto reino, que é o reino, o Império Romano, que é o Império Romano, é o que vai, é de onde sairá o anticristo, Daniel também confirma. Então Daniel está confirmando que o anticristo vem do Império Romano. Tem outros textos, irmãos, eu não vou me delongar aqui hoje, mas tem outros textos que dão respaldo aí para isso, né? Muito bem. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos voltar lá agora, lá em Apocalipse 17. Vocês voltam aí que eu volto aqui. Tecnologia, pelo menos aqui, ajuda a aumentar a agilidade aqui nessa transição. Então vamos lá. E aí, continuando aí, Apocalipse 17, né? Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão aí por período aproximado aí de 1 hora. Vocês lembram lá em Daniel 2, aquela visão, né, que Nabucodonosor tem daquela grande estátua, né, que você tem a cabeça, tem, né, o peito, tem a cintura e tem os pés, né? Cada porção dessa representando um reino, né? Lá tem a interpretação, né? Daniel dá a interpretação. Então voltem lá depois em Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45, especialmente Daniel, versículo 2, 44 a 45. Lá diz que esses pés são o último reino, que é o mesmo reino que vem depois do Império Grego. Qual é o império que veio depois do Império Grego?
de acordo aí com aquela observação até que a Vanilda colocou aí, é o Império Romano. Então o Império Romano é o mesmo, né, que veio logo depois do Império Grego e que virá no fim dos tempos. E aí ele está apoiado sobre pés que têm 10 dedos. Estes 10 dedos são similares, né, a essas 10 cabeças, né? 10 cabeças ou 10 chifres? Até eu fico confuso aqui, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos voltar aqui. Os 10 chifres são 10 reis. Então, os 10 chifres é uma simbologia semelhante aos 10 dedos dos quais esse império vai se apoiar. Então, o anticristo sobe de um império romano renascido e se alia com 10 nações, né? Então, é isso que vai acontecer. Outros detalhes, o texto, né, não vai dar tantos detalhes assim e tal, né? Mas é importante a gente ter essa dimensão que o antigo Império Romano tem uma participação enorme nesse contexto, né? Muito bem, então agora nós vamos voltar lá em Apocalipse 13, que é o estudo de hoje aí, Apocalipse 13. Vamos voltar lá, que a gente deu uma finalizada. Então vamos lá. Então olha só, continuando aí no capítulo 13, né, a partir do versículo 2, estou no 2 ainda, misericórdia, tem menos de meia hora, estão lascados hoje, não vai dar tempo não. A besta que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Quem já leu Daniel deve estar assim, já viu isso aí em algum lugar. Porque o livro de Daniel, ele lá em Daniel 7, 3, 8, Daniel 7, versículo 3 e 8. Vanilda, muito obrigado. Só está digitando aí, presta atenção na hora também, né? Versículo 3 e 8, ele vai falar sobre os reinos, né? A visão, né, que o imperador da Babilônia teve, que Daniel, né, agora, essa visão, ela representava 3 bestas, também usa a expressão besta, subindo, né, do mar, e a primeira besta era o urso, depois o leão, depois o urso, depois o leopardo. Para Daniel, ele, né, que estava cativo pelo Império Babilônico, e na interpretação do próprio livro de Daniel, o leão era o Império Babilônico, o leopardo era o Império Grego e o urso era a Média Pérsia, né? Então, para ele era futuro ainda. Olha que interessante, para Daniel era futuro. Então ele estava no governo do leão, que era da Babilônia, viria depois o do urso, que é o da Média Pérsia, e depois o do leopardo, que seria da Grécia. E depois viria um outro monstro esquisitão, uma coisa louca, né? Faminto, feroz, voraz, que aí seria o Império Romano. Mas aí ele faz essa conexão também, né, de que este que viria depois do leopardo, né, depois do Império Grego, que era o Império Romano, seria o mesmo do fim dos tempos. Outra referência, né? E aí, olha só, que interessante, né? Daniel, ele fala nessa sequência dos que vão vir. Quando João vai falar aqui, ele fala o contrário. A ordem que ele vai colocar é leopardo, urso e leão. Por quê? Porque João já passou por esses impérios. Então esses impérios ficaram para trás. Então ele inverte a ordem. Daniel ainda, né, estava falando, ele estava no passado, ainda veria esses impérios, então falou na ordem em que eles ascenderiam, e João falou na ordem contrária, né, do mais perto dele, né, para o mais longe. Né? Interessante isso para a gente ver. Em Daniel ainda ia se cumprir, em João já se cumpriu. E aí, quando a gente vê que a besta, ela tem essas características, né, do leão, do urso e do leopardo, o que o texto está querendo dizer? Que o império no qual, né, a besta se apoia é um império que vai reunir elementos desses 3 antigos impérios. Dos 3 antigos, do império babilônico, elementos, né, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e do Império Grego. Né? Então, esse último governo ele vai reunir essas características, né, desses antigos impérios.
Uma outra coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando, né, dos 10 chifres e dos 10 dedos, é interessante que na visão de Daniel, os pés, né, eles eram a cabeça era ouro, né? Aí depois foi só piorando, prata, bronze. Quando chega nos pés é ferro misturado com barro. Ferro misturado com barro. Muitos intérpretes entendem que esse ferro misturado com barro tem relação ao seguinte: autocracia e democracia, uma mistura dos dois. Então, como se o governo do novo Império Romano que vai surgir no período anticristo, né, vai ser uma mistura, né, de governo autocrático e democrático, né, porque democracia é algo que o Império Romano vai inaugurar com uma força, uma propriedade maior, né? Interessante, né? Vanilda, contextualizando hoje, então, Vanilda, a gente está falando que o foco disso tudo é Europa. O Império Grego, o Império Romano é basicamente Europa, com um pedaço da Ásia, né? E, se não me engano, a África também. Então, o Império Romano é basicamente isso, né? Então, quando surgiu a União Europeia, teve um monte de gente que ficou louca, né? Falou, nossa, o governo do anticristo e tal, justamente porque essa informação, essa interpretação, né, de que é o antigo Império Romano ressuscitado, né, ela tem muita força, né? Muitos estudiosos, né, intérpretes vão entender dessa maneira. E o texto, olha o que o texto vai falar na sequência aí de Apocalipse 13. Olha que interessante isso. A minha Bíblia fechou aqui. Oh, meu Deus do céu, tecnologia desse jeito. Estava aberto, né? Fechou. Vamos lá. Aí a partir do versículo 3. Olha só que revelador. Olha só. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Os intérpretes, quando leem esse texto, eles falam assim, gente, o Império Romano ressurgindo, né, seria algo maravilhoso, fascinante, né? Pensar aí na extensão territorial desse império, né, uma mesma língua, né, popularizou, né, o latim aí, a escrita, as estradas que eles construíram, a cultura deles, né, a circulação de mercadorias, né, o dinheiro, tudo mais e tal, unificou todas essas coisas. O Império Romano ele tem, né, tanto que Jesus veio na plenitude dos tempos, a estrutura, a base estrutural do Império Romano facilitou muito a vinda de Cristo e a disseminação do Evangelho. Então o Império Romano era muito forte, né, muito influente, muito poderoso. Então, quando a gente vê tudo isso aí, né, e ele ressurgindo, porque a história mostra, né, que o Império Romano, a partir do século 4, 5, né, ele teve a sua queda, né, e aí você teve várias nações surgindo daí, né, que foram vários povos, né, que foram ali acabando com o Império Romano, as invasões bárbaras e tudo mais. E aí, depois disso, você tem várias nações se individualizando. Quando a gente olha para a Europa hoje, né, você vê ali vários países. Naquele pedacinho de terra, você vê um monte de país, né? Você pensar no Brasil, o tamanho que ele é, a extensão territorial nossa, e pensar na Europa, né? Se você for passear na Europa, você chega num lugar lá, você vai num monte de país, né? Porque é tudo muito perto. Então, aquilo era tudo unificado no Império Romano, né? Então, você vê isso ressurgindo, como o texto diz aqui, né? Olha só, foi golpeada de morte. Realmente, o Império Romano foi destruído, destituído lá e tal. Aí foi golpeada de morte. E aí, essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou. Então, a volta do Império Romano seria realmente algo que maravilharia as pessoas, né? Agora, tem um outro detalhe, né? Tem alguns intérpretes que acham que isso é uma pessoa. A pessoa do anticristo vai ser uma pessoa, né, que sofreu uma ferida mortal e voltou, né? Por quê? Uma simulação de quem? De Cristo. Se o anticristo, nessa trindade satânica, ele representa, né, o Cristo, né, ele simula o Cristo, então um fato é esse, que ele vai simular a morte e a ressurreição. Pode ser também, mas pode ser as duas coisas, né?
alguém que... Satanás simula milagres, né, irmãos? Ele pode até ter força para algumas coisas, mas para a ressurreição não. Simula alguns milagres. Então, a ferida de morte é uma ferida, né, que é mortal, mas que não matou. E que aí esse personagem se recupera dela e maravilha o mundo pelo fato de ter se recuperado. Então tem uns caras muito loucos assim que pensam assim, é Nero, né, um dos imperadores romanos que volta à vida, né? É loucura. Então tem umas bizarrices dessa e tal, né, para se adequar ao termo. A gente sabe, né, a não ser que fosse um simulacro mesmo de Satanás, de fingir que alguém lá do passado voltou à vida, né, e o mundo ser convencido disso. A gente sabe que a ciência, né, a simulação, ela pode produzir algo nesse sentido, né? A gente vê aí não me faltou o nome, mas é como se fosse realidade virtual, holograma, né? Hoje se cria hologramas que daqui a alguns anos vão ficar muito próximos, né, da realidade, assim, né, da semelhança, né? Por exemplo, teve uns anos atrás, aí, bem depois que o Michael Jackson morreu, que eles colocaram o Michael Jackson dançando, né, no palco, mas era um holograma. Até que esse holograma não ficou tão bem feito, o rosto e tal, mas o corpo, né, um desavisado ia pensar assim, não, mas ressuscitou, né? Então pode ser um simulacro mesmo de Satanás. Cosplay eu não acredito não, cosplay é até fácil de identificar, mas seria alguém realmente bem semelhante, né, a alguma personalidade dessa. Isso é uma interpretação, né? A outra é que se fosse o Império Romano e a outra é que pode ser as duas coisas, né? Muito bem. Quando fala que ele proferirá blasfêmias, né, e arrogância, é no sentido dele se posicionar como se fosse Deus. Então isso é o fato a respeito do anticristo, né? Ele vai pelejar contra os santos e vai vencer os santos, né? Muito bem. Lá no versículo 11, né, vamos seguir aí, ó. Pois é, ó. Holograma da Whitney Houston. Pô, eles estão melhorando isso aí. Vai chegar uma hora que vai enganar, viu? Vai enganar e vai circular aí por nós e tal. Muito bem. Versículo 11. Vi outra besta emergir da terra. Opa, aquela emergiu do mar. Do mar é do meio dos gentios, do meio do povo. Quando a Bíblia ela traz essa referência de surgir da terra, ela tem uma busca e uma situação, né, de fazer uma referência à terra de Israel, a terra santa. Então muitos intérpretes entendem que essa segunda besta, que no caso vai ser o falso profeta, vai ser alguém de Israel, alguém que tem a autoridade religiosa de Israel. Por que tem essa questão e por que isso é relevante e é importante? Porque Israel espera ainda o Messias deles. Né? Você tem as autoridades judaicas, do judaísmo, da religião, esperando, aguardando o Messias. Então, a questão de reconstruir o templo, reiniciar o sacrifício, isso é um sonho. Se aparecer alguém, uma liderança, que traga paz para Israel, ainda proponha, né, conseguir ali reconstruir o templo no lugar onde era antigamente, que hoje, se for feito, vai dar guerra, né, com os muçulmanos, instaurar de novo o sacrifício e tal, realmente o povo de Israel vai abraçar essa pessoa e vai entender ele como se fosse o Messias deles, o rei que virá. E aí precisar de uma autoridade religiosa de Israel validando essa autoridade da besta. Então, subir da terra tem esse significado. Ele vem de Israel, né, essa segunda besta. Possui 2 chifres parecendo um cordeiro. Então essa questão espiritual, religiosa, né, parece um cordeiro, né, mas tinha 2 chifres. Faz uma referência também a uma outra visão que Daniel teve. Tá? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então como se fosse o papel do Espírito Santo, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, ó, simulação de milagres, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Esse milagre hoje com tecnologia não é tão difícil simular, né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, olha, repetindo essa situação, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego
a imagem da besta. Olha só, fôlego, a imagem. Aí, olha o holograma entrando de novo aí, né? Fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, olha que loucura, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, façam que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então tem uma marca, tem um nome e tem um número. Dessas três coisas, qual que a gente sabe? Só o número, né? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então, olha o que está falando no versículo. Esse número é 666, não é 666, é 666. Numericamente a gente pode até representar 666, mas o número é um número, gente, é 666. 6 centenas, 6 dezenas, 6 unidades. Muitos estudiosos já tentaram desvendar, mas não dá porque nós não estamos no contexto da tribulação. Quando a gente vê lá naquele texto de Tessalonicenses, deixa eu achar a referência aqui, ó. Eu salvei isso aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses 3:9, que lá vai falar que o filho da perdição só se manifestará quando aquele que o detém for retirado. O que detém nós estudamos é a igreja, o Espírito Santo através da igreja. Tá? Então, esse é o filho da perdição, ele só se manifestará neste ponto. Então, não tem como a gente agora desvendar quem é esse cara, o anticristo. Tá? E agora, que marca é essa, Jesus? Pois é, então, é como eu disse, não dá para saber a marca e o nome. O número a gente sabe, mas a marca e o nome não. Agora, tem um monte de gente importante, eu não posso terminar sem falar isso. É muito importante a gente entender. As pessoas vão receber essa marca sem querer, tipo assim, eu preciso comprar e vender, eu vou receber a marca. Não, essa marca, esse nome, esse número, aqui está contextualizando a questão econômica, mas ela representa a aceitação de tudo que esse líder representa. Esse líder, ele é um blasfemador, ou seja, ele se coloca na posição de Deus. Quem receber a marca está nitidamente, né, obviamente, né, aceitando a autoridade espiritual do anticristo. Está aceitando o que ele fala, blasfemar é você se colocar como Deus. Então, a pessoa que aceitar a marca, ela vai aceitar que o anticristo é Deus e que ele é o Cristo. Então, essa é a operação do erro, né? As pessoas acreditarem porque recusaram o Messias, né? Porque escarneceram o Messias. Então, ninguém vai receber sem querer. Essas pessoas, né? A gente vai ter, nesse contexto, pessoas que não vão receber por causa da sua fé, se converteram durante, né, a tribulação. Tem as pessoas que vão receber porque aceitam o anticristo mesmo. E tem as pessoas que não vão receber porque vão se recusar, mas também não é por causa da fé, não. É porque não querem. Por questões políticas, ideológicas, filosóficas, elas não vão aceitar. Então a gente tem essas três categorias de pessoa. O chip. Gente, quando a gente para e pensa hoje, você tem um chip inserido, né, na sua pele e tudo mais, seria uma facilidade, uma praticidade muito grande, uma segurança muito grande, pensando. Hoje nós já temos esse chip, ele já é inserido, inclusive tem pessoas de classe alta, que tem grana, que fazem isso nos seus filhos, para poder rastrear eles, né, e por causa de sequestro, essas coisas. Hoje já tem isso, as pessoas estão condenadas? Não, não tem relação nenhuma. A questão de receber a marca na fronte e na mão, a gente tem que pensar que talvez esse povo nesse período já esteja até familiarizado, porque todo mundo já coloca isso na mão. Olha só que interessante. Pode ser que nós vivamos nesse tempo e todo mundo já tem isso aí na mão. Não do anticristo, mas um chip para facilitar a nossa vida. Você vai pagar uma conta, passa a mão lá. Né? Você vai
codificar, e qualquer coisa que você tiver que usar ali, você passou ali, acabou, resolveu. Hoje tem pulseira que tem o chip, você vai pagar uma conta, você passa a pulseira assim na maquininha, acabou, tá? Então, Tessalonicenses, deixa eu dar uma olhada aqui. 2 Tessalonicenses 3:9, certinho, isso. Então, galera, essa marca não precisa se preocupar. Essa marca, quem aceitar nesse período, vai estar aceitando tudo que ela representa, né? Então, esse é um erro que as pessoas têm hoje, de ficar fazendo interpretação e já achar que o chip é coisa do demônio. O chip não é coisa do demônio, o relógio não é, a pulseira não é, o celular que faz isso, o cartão não é, né? Então, vamos com calma aí. Nós temos aí, misericórdia, 3 minutos. Vamos ver o que dá para fazer nesses 3 minutos. E eu já vou perguntando. Se vocês quiserem, né, 10, 15 minutos aí eu consigo adiantar bem. Se a maioria confirmar, depois que terminar aqui 9 horas, a gente vai até 9:10, 9:15. Para mim não tem problema nenhum. Vai colocando aí um joinha quem continua aí até 9:10, 9:15, tá bom? Então lá em Apocalipse 14, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte de Sião. Ó, um cordeiro em pé sobre o monte de Sião já é trem resolvido mesmo, né? O cordeiro voltou. E com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome. Olha só, em vez de ter a marca da besta, tem o seu nome. Ouvi a voz do céu como voz de muitas águas, é o Pai aí, né? Como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de arpistas quando tocam, né, tangem a sua harpa. Não, que legal, um monte de gente aí dando joinha. Entoavam um novo cântico diante do trono. Isso é lindo, isso é fim dos tempos, gente, é celebração. Diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Né? Pessoas que passaram o cão aí, né? São estes os que nunca se macularam com mulheres. Na Bíblia, se macular como mulher significa idolatria. Nunca se entregaram à idolatria, né? Porque são castos, né? A palavra casto tem esse significado. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, olha que legal. Né? Então, em contraste com o anticristo e tudo que ele fez, a gente vê esses santos aí, né, voltando com Cristo. É maravilhoso, é lindo.